Eu me chamo Tiago e quero contar minha experiência, ocorrida há alguns anos atrás, em uma de minhas corridas como taxista. Era uma noite escura e chuvosa quando peguei o volante do meu táxi. As ruas estavam encharcadas e a fraca luz dos faróis refletia as poças que salpicavam no asfalto. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto aguardava algum cliente precisar dos meus serviços. Finalmente avistei alguém acenando desesperadamente na esquina da rua. Me aproximei lentamente e vi um homem molhado debaixo de seu guarda-chuva, tentando se proteger da chuva. Sua aparência era completamente normal. Vestia um casaco escuro e um chapéu desgastado. Parecia como qualquer outro passageiro em busca de uma corrida para casa. Abri a porta traseira do táxi e o homem entrou, agradecendo-me com uma voz suave e educada. Ele indicou uma direção e iniciamos a viagem. No início tudo parecia como qualquer outra corrida. Perguntei sobre o seu dia e ele respondeu de maneira educada, mas sua voz tinha um matiz estranho, como se estivesse em outro lugar na vida. Não era excessivamente tranquila pelas circunstâncias. Continuei dirigindo pelas ruas chuvosas, mas algo parecia não estar certo. Uma sensação inquietante se apoderou de mim, como se estivesse sendo observado por algo além do invisível. Olhei de relance para o espelho retrovisor e percebi que o homem mal se mexia. Seu rosto estava na sombra, oculto sob a aba de seu chapéu. Um arrepio percorreu minha espinha, mais uma vez, mas eu tentei manter a calma e prossegui com meu trabalho. A chuva caía com intensidade e os relâmpagos iluminavam intermitentemente o interior do táxi, revelando brevemente o rosto do passageiro. Mas, nesses momentos fugazes, o que vi me fez estremecer até a alma. Sua pele era pálida como a neve. Seus olhos afundados pareciam dois buracos negros sem fundo. E seu sorriso era tão frio e sem vida que parecia esculpido em mármore. Tentei desviar o olhar, mas não conseguia tirar os olhos daquele espectro sentado no banco de trás. Sua presença era avassaladora, como se estivesse emanando da escuridão que se infiltrava em cada canto do veículo. Meu coração batia forte e o medo me envolvia como uma sinistra névoa. Tentei me concentrar na estrada e aumentei a velocidade, desejando chegar logo ao nosso destino. No entanto, à medida que avançávamos, as ruas se tornavam cada vez mais desoladas. Os edifícios pareciam abandonados. As luzes dos postes se apagavam uma a uma. E o vento uivava como um lamento sepulcral. O homem ao meu lado permanecia em silêncio, mas eu podia sentir seu olhar penetrante sobre mim. Sua presença era opressiva e sufocante. Cada vez que tentava falar, as palavras ficavam presas em minha garganta como se uma força invisível me impedisse de me expressar. Finalmente chegamos a um lugar afastado e sombrio. Não havia sinais de vida, apenas uma velha mansão em ruínas. O homem ficou na rua e me disse, apontando para ela com sua voz gélida: "Aqui é onde você deve parar." O medo me paralisou, mas obedeci às suas palavras. Quando parei o táxi, o homem saiu lentamente, mas antes de fechar a porta, ele me olhou penetrantemente e sussurrou: Obrigado pela viagem. Nos encontraremos em breve. O terror se apoderou de mim enquanto o via se adentrar na escuridão da mansão. O som das portas rangentes se misturava aos batimentos frenéticos do meu coração. Disparei com o táxi e escapei dali, sentindo um profundo alívio ao deixar para trás aquele lugar amaldiçoado. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Pesadelos me atormentam todas as noites, e a lembrança do rosto do homem está gravada em minha mente como uma imagem indeletável. Me pergunto quem ele era realmente e que segredos obscuros ele escondia. Às vezes, nos meus momentos mais sombrios, sinto sua presença ao meu lado, espreitando-me nas sombras, sussurrando-me ao ouvido, relembrando nossa reunião fatídica e prometendo que nunca escaparei de sua influência. Agora sempre dirijo com medo, temendo encontrar novamente aquele passageiro que roubou a minha tranquilidade
e deixou uma marca eterna em minha alma. Olá a todos. Eu me chamo Efraim e tenho uma dolorosa e tenebrosa experiência sobrenatural. Antes, eu necessito fazer um breve desabafo. Como ser humano, há o desejo de retroceder no tempo para mudar um evento lamentável em nossas vidas, e eu desejo isso todos os dias em meu coração. Vou compartilhar a experiência que faz com que eu deseje isso. Tenho 65 anos e desde jovem trabalhei como caminhoneiro percorrendo grande parte do Brasil. Nestas estradas, conheci a quem seria a minha esposa e com ela tive 3 filhos. Isso aconteceu no estado de Goiás. Ninguém acreditou no que aconteceu com meu filho Fausto e comigo. E ele me acompanhou naquela viagem, algo que até hoje me arrependo de tê-lo convidado. Quando comecei a trabalhar como caminhoneiro, era o final de 1995. Naquela época, transitávamos pelas estradas tranquilamente, e naquele tempo, não eram como nesses últimos anos, subíamos e descíamos serras sem o medo de ser emboscados. Às vezes, minha família me acompanhava, mas quando os meus filhos começaram a frequentar a escola, isso mudou. Apenas meu filho Fausto me acompanhava quando não tinha aulas, e as viagens eram curtas. Nas férias, ele e meu outro filho Gustavo também vinham comigo. Mas com o tempo, tudo muda, pois começaram a frequentar a universidade e as viagens comigo se tornaram mais esporádicas. O que aconteceu foi cerca de 6 anos atrás. Trabalhei para uma empresa de cerveja, transportando a mercadoria de um estado para outro. Eu aproveitava cada momento das minhas viagens, pois essa era uma profissão que sempre gostei, mas por coisa do destino, não a exerço mais. Antes daquela viagem, à noite, tive pesadelos nos quais via uma besta que devorava um corpo de uma pessoa, levantava a cabeça e seu focinho estava manchado de sangue. Esse sonho se tornou muito recorrente. Por várias noites, sempre que eu ficava na casa do meu pai, ele me contava o dia em que eu fui à casa dele, banhado de suor, e o medo era evidente. No entanto, eu só atribuía isso simplesmente a pesadelos. Meu filho me contava que via uma sombra escura que o observava enquanto dormia. Sentia a presença desse ser e acordava para vê-lo por alguns segundos, apenas antes de desaparecer diante dos seus olhos. Mas assim como começaram os meus pesadelos, e ele via essa sombra, assim terminaram. Cerca de uma semana, tínhamos esquecido isso. Devo esclarecer que eu apenas considerava isso como sonhos, mas meu filho parecia nervoso, e para ele esquecer isso, eu o convidei para me acompanhar na entrega dessa carga. E isso é algo que, como eu disse no início, até hoje me arrependo. Fausto teve uma semana de férias em casa, e ele me disse que me acompanharia nessa viagem que estava programada para Londrina. Isso me agradou muito, pois teria novamente a companhia de um dos meus filhos. Lembro-me que madrugamos em uma quinta-feira, pois a carga precisava ser entregue, no mais tardar, no sábado. E pelo curto tempo que tínhamos para a viagem, tivemos que madrugar para chegar na sexta-feira à noite e descarregar no sábado de manhã, já que era a primeira vez que eu fazia esse percurso por esse lugar. Quem poderia imaginar que seria o último que eu faria? Na quinta-feira, meu filho e eu, durante o dia, estávamos conversando sobre os seus estudos na universidade e a mudança de residência que meus 2 filhos teriam, pois eles se mudariam para São Paulo no ano seguinte. Na sexta-feira de manhã, chegamos a um restaurante que meus colegas haviam recomendado. Este estava cheio de caminhões como pessoas que estavam apenas de passagem. Eles chegavam a esse restaurante e, por recomendação, me disseram que a comida era muito saborosa. Então meu filho e eu nos preparamos para tomar o café da manhã para depois continuarmos nosso caminho. Não quis dizer nada, mas quando nos preparamos para comer um café com pão e manteiga,
Uma mulher de aparência idosa, com mais de 70 anos aproximadamente, ficava nos olhando. O que me incomodava era que ela observava muito meu filho Fausto. Não perdia detalhes do que ele fazia. Na verdade, eu me sentia desconfortável, pois a mulher nunca tirava os olhos do meu filho. Eu comi um pouco e só terminei o meu café quando pedi a conta à garçonete para sairmos. Antes de sair do restaurante, a dona do lugar me disse que era a primeira vez que me via no restaurante, pois ela conhecia a maioria dos caminhoneiros da cervejaria. Respondi que tinha pouco tempo trabalhando para a empresa. A mulher olhou na direção onde a idosa estava e, com uma voz quase inaudível, me disse para ter muito cuidado na estrada que iríamos percorrer, para não ficarmos passando a noite em nenhum dos lugares de descanso, nem pararmos para dar carona a quem estivesse nos acostamentos. Quis perguntar o motivo, mas ela levantou a mão, sinalizando que a conversa havia terminado. Tive que ficar com a dúvida do que a senhora tinha me dito. Quando saímos do restaurante, percebi que a idosa não estava mais sentada onde a tinha visto, e nem no estacionamento. No caminho conversamos sobre coisas triviais que havia acontecido em nossas vidas em pouco tempo, momentos que mais lembrávamos. Ficamos assim por quase meia hora, quando notamos que entre as árvores se via um animal correndo em alta velocidade, às vezes corria ao lado da estrada. Meu filho estava atento a cada movimento que esse ser fazia. Não sei qual seria a razão pela qual, a partir do momento em que paramos na curva, ficamos atentos ao que estava correndo pela mata, pois era impossível que um animal alcançasse a velocidade em que o caminhão estava correndo. Mantendo-me alerta, pois deveria atravessar a estrada a qualquer momento e causar um acidente. Inesperadamente, aquele animal se aproximou de nós e meu filho deu um grito de horror ao ver a aparência daquele ser. Só consegui vê-lo no retrovisor e me senti aterrorizado ao vê-lo. Tive que dar uma guinada para que ele se afastasse do trailer, pois a qualquer momento ele poderia pular na porta e talvez atacar meu filho. Pensei que tivesse deixado isso para trás, mas, de novo, Fausto o viu, mas desta vez ele corria ao lado da estrada. Minha nossa, está aqui de novo, pai, meu filho repetia. No momento em que estávamos fazendo uma curva, pensei que aquela coisa atravessaria a estrada para passar para o outro lado. No momento em que estava prestes a alcançar a besta, ela repentinamente desapareceu diante dos nossos olhos atônitos. Não passou muito tempo antes de que aquele animal surgisse do nada e, sem esperar, se jogar na nossa frente. No entanto, no momento em que fizemos a curva, nunca mais vimos a estrada. Isso fez com que eu desse uma guinada e saísse da estrada. Tive que fazer um grande esforço para controlar o caminhão e evitar um capotamento. Eu mal conseguia controlá-lo, mas soube que algo havia acontecido, pois não consegui mais ligar o caminhão. Comecei a olhar para todos os lados procurando o maldito animal, não o encontrando nos arredores. O mais provável é que ele tivesse preso entre as rodas do caminhão. Pedi ao Fausto que não saísse do caminhão, pois não sabia onde estava a besta da estrada. Não vou negar, mas antes de descer, senti muito medo, a ponto de minhas pernas tremerem, e não era para menos, já que estávamos prestes a passar pelo pior dos meus pesadelos durante várias noites, naquele exato momento. Era como se a qualquer momento aqueles pesadelos fossem se tornar reais. Quando desci para verificar, aquele animal não estava em lugar nenhum. Não havia vestígios de sangue nem partes dele, pois na velocidade em que estávamos dirigindo, ele teria sido arrastado por vários metros. Nem mesmo estava preso entre as rodas. Pensei em ir verificar do outro lado da estrada, caso o tivesse lançado para fora do caminho, mas eu estava completamente certo de que nem mesmo o tinha tocado. Algo não estava certo, e foi quando meu medo se transformou em horror ao ouvi-lo soltar um grito. Aquele animal estava muito perto de nós. Isso me pareceu impossível. Assustado, voltei ao lado de Fausto, que gritava dentro da cabine. Quando cheguei, perguntei o que estava acontecendo,
e sem pronunciar uma palavra, ele apontava para a frente do caminhão. Eu me perguntava que bicho era aquele. Estava a poucos metros de nós. Nunca vou esquecer daquela besta, pois estava muito perto e eu podia ver seus traços à distância. Parecia um cachorro, mas de grande porte. Parecia que ele estava doente, faltava pelos e essa besta provavelmente tinha sarnas, pois a pele mostrava rachaduras causadas por essa doença. Apesar da aparência, ainda eram visíveis enormes garras e de seu focinho se projetavam dentes afiados. Seus olhos eram completamente negros. Essa besta começou a se aproximar do caminhão com um forte ruído e logo ela estava no capô. Meu filho assustado conseguiu se soltar do cinto e saiu do caminhão, por mais que eu gritasse para que ele não fizesse isso. Ele não me ouviu devido ao medo. A besta pulou do capô para ir atrás dele. Aterrorizado, peguei uma das alavancas de metal que sempre mantinha debaixo do assento caso precisasse em algum momento. Eu nunca imaginei que me serviria para golpear uma besta com mais de 2 metros de altura. Saí do caminhão para ajudar meu filho. Sob meu olhar apavorado, vi como, com uma única garra, ela o pegava pelas costas e começava a atacá-lo. Quando consegui alcançá-lo, comecei a golpeá-lo para que soltasse meu filho. Ele gritava para que eu o ajudasse, mas por mais que eu golpeasse aquela besta, ela não queria soltá-lo. Horrorizado, eu vi o corpo de Fausto jorrar sangue. Não sei como fiz, mas enfiei a barra na besta que por um momento soltou Fausto para rosnar de dor. Foi nesse momento que a soltou, tentando se livrar da barra. Ele voltou a atacar Fausto. Me senti tonto de dor ao tentar me levantar, apenas para ver aquela besta despedaçando o corpo do meu filho. Seus gritos pedindo ajuda são algo que ainda ecoa na minha cabeça. Novamente, como pude, cheguei onde ele estava. Aquela besta com seus dentes afiados estava no abdômen do meu filho. Fausto já não se movia, e seu rosto nem sequer era visível, pois estava coberto de sangue. Desferi com todas as minhas forças um golpe nas costas com a barra de metal. Aquela maldita besta soltou um uivo de dor quando eu consegui fazê-lo largar o corpo do meu filho. Ela se lançou sobre mim, desferindo uma garra em um dos meus joelhos. Ouvi o som dele se destroçando quando caí no chão, e a besta da estrada novamente veio em minha direção, destroçando a minha coxa. Com suas garras afiadas, ela se afastou, nos deixando sangrar até a morte naquele ermo deserto. Eu vi meu filho morrer, dilacerado por uma maldita besta, e não pude fazer nada. Apenas observei quando ela se afastava de nós, sumindo entre os arbustos e as árvores, talvez satisfeita pelo que acabara de fazer. Tentei me mover para chegar até o Fausto, ou o que restava dele, mas sem sucesso, pois a dor em ambas as pernas e nas costas não me permitiu continuar me arrastando. Eu perdi a consciência, sentindo como se estivesse sendo desnudado e dessangrado. Antes de desmaiar, roguei a Deus por ajuda, para que alguém nos encontrasse. A unidade de transporte tinha um GPS, facilitando o rastreamento. Eu acordei em um hospital da cidade mais próxima onde ocorreram os eventos. Ninguém me informava absolutamente nada, nem os médicos, nem os enfermeiros. Todos mantinham segredo. Quando comecei a fazer perguntas, apenas me informaram que algumas pessoas da empresa falariam comigo. Ninguém acreditou no que eu contei, apenas me olharam. Meu chefe, que estava presente, me disse que não encontraram vestígios de alguém que me acompanhava, apenas me encontraram. Além disso, o caminhão foi encontrado fora da estrada, em más condições devido ao acidente. A parte do passageiro sofreu o pior impacto ao se chocar contra uma das rochas da estrada. A seguradora assumiu que eu estava fugindo do crime organizado para roubar a carga e que eu perdi o controle da carreta durante a perseguição, resultando no acidente. Também garantiam que eu estava dentro da cabine, entre os destroços retorcidos do metal, e minhas pernas estavam presas nele, sendo muito difícil de me tirar dali. Infelizmente, não me restou outra opção senão aceitar o que eles diziam.
Os médicos afirmaram que eu tinha vários hematomas na cabeça devido à queda e ao impacto contra o para-brisa. Minha esposa e minha família não acreditaram no que eu disse. Eles me disseram o que realmente aconteceu. Minha esposa me abandonou, pois sempre me responsabilizou pela morte do nosso filho. Não ter um túmulo para chorar e enterrar meu filho é o mais doloroso. As autoridades apenas se limitaram a fazer seu trabalho, e meu filho Fausto é apenas mais uma estatística de desaparecidos pelo crime organizado. Atualmente, encontro-me numa cadeira de rodas. Infelizmente, as feridas que essa besta me causou foram muito profundas, danificando tanto as veias quanto os membros inferiores do meu corpo, e por isso tiveram que amputar ambas as minhas pernas. Às vezes desejo ter morrido, assim como meu filho, para não carregar a culpa que me acompanha nessa maldita jornada. Sem minhas extremidades, não posso buscar justiça para o meu filho Fausto, pois detê-la não teria sido suficiente até que eu tivesse eliminado por completo aquela besta que matou quem eu mais amava. Esta foi a minha experiência com a besta da estrada. Muito obrigado por me ouvir.